Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2007. Envolve uma jovem que tinha 19 anos e o que deixa a gente bem perturbado nesse caso é que ela estava muito perto de casa. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa um like que é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Melanie Godwin. Em setembro de 2007, Melanie Godwin estava com 19 anos e era representante da Red Bull. Nessa época, ela morava no Texas e namorava um jovem chamado Ale Valencia. No dia 25 de setembro daquele ano, ela participou de um evento para promover o Red Bull junto com outras meninas para um jogo de videogame que iria ser lançado à meia-noite. Naquela noite, ela e sua equipe foram a vários GameStops no Texas. Perto da 1h da manhã, o evento acabou e ela estava se preparando para visitar seu namorado. Antes de ir para a casa do namorado, a equipe jantou juntos, já que eles se deram muito bem no lançamento daquele jogo e Melanie era uma jovem muito alegre e divertida, então foi fácil para ela fazer amizade com seus novos colegas naquela noite. Ela também deu carona para uma de suas colegas, chamada Sarah Hurley, que morava em um complexo de apartamentos próximo. Melanie estava muito realizada depois daquele evento. Era tudo o que ela sempre quis e mesmo tão jovem, ela já estava se destacando profissionalmente. Depois que ela largou Sarah em casa, a jovem de 19 anos ligou para o namorado para dizer que estava quase chegando na casa dele. Como ela ainda estava na rua, ele pediu que comprasse algumas coisas para ele comer. Melanie parou em uma loja Quick Trip em Denton. Ela ficou por poucos minutos na loja. A jovem pediu para usar o banheiro e depois comprou o que o namorado tinha pedido. À 1h44 da madrugada, a Melanie saiu da loja, mas ela nunca chegou na casa do namorado. Como estava tarde, o seu namorado não percebeu que passou tanto tempo porque ele pegou no sono e acabou acordando só na manhã seguinte e achou estranho porque sua namorada não estava lá. Então ele ficou bem preocupado e resolveu dar uma volta para ver se conseguia encontrar ela, mas ele não tinha nenhum contato com ela, mandou mensagem, ligou e ela não respondia, então ele começou a ficar bem preocupado. Naquela mesma manhã, a polícia recebeu uma ligação de um trabalhador em Carrollton para dizer que havia um corpo queimado em um campo. A polícia chegou no local às 11h da manhã. O corpo estava em uma vala em um grande campo. E mesmo com queimaduras graves, a polícia conseguiu identificar o corpo como de uma mulher. Tínhamos medo de que fosse um assassinato em série. Do jeito que o corpo estava deitado na vala, quase parecia que estava posado, com as pernas voltadas para o estacionamento e os joelhos meio para cima. A gente só pôde dizer que era uma mulher pelos cabelos e pelas pontas das unhas. Já vi muitas coisas terríveis que as pessoas fazem umas às outras, e esta é provavelmente a mais horrível que já vi, concluiu Jim Avila, o primeiro policial a chegar no local. Nesse momento, a polícia não tinha nenhum relato de mulher desaparecida, então a identificação demorou um pouco. A polícia viu que a empresa que ficava perto do campo tinha câmeras de segurança e que elas poderiam ser bem úteis. Ao olharem as imagens das câmeras de segurança, eles viram um carro vermelho. O motorista do veículo desceu do carro e jogou alguma coisa na vala. Enquanto o carro se afastava, houve uma explosão dentro da vala. A polícia notou um carro semelhante na noite anterior em um estacionamento. Quando verificaram a placa, ela estava registrada em nome de Glenn Godwin. Depois disso, a polícia foi até a residência do homem. Ao chegarem na residência da família Godwin, Peggy, a mãe de Melanie, atendeu os policiais e confirmou que a filha deles usava o carro às vezes. Quando os policiais estavam na casa, a mãe dela ligou para o namorado para ver se ele tinha alguma informação sobre ela.
Foi nesse momento que ele revelou que não tinha mais contato com ela desde a madrugada, que ele estava bem preocupado, e ele também passou a informação para a polícia de que a última vez que ele conversou com ela disse que estava indo até uma loja de conveniência para comprar aquilo que ele tinha pedido. Então a polícia sabia exatamente o local em que ela foi vista pela última vez. A polícia então foi até a loja e viram as imagens da câmera de segurança. Nela, era possível ver Melanie entrando na loja. Ao falarem com o gerente, ele confirmou que ela esteve na loja naquela madrugada. A filmagem revelou que também havia um homem na loja. Era visível pelas imagens que o homem ficou perseguindo Melanie dentro da loja, até mesmo no momento em que ela fez o pagamento no caixa. Ele então saiu da loja antes dela, mas assim que Melanie saiu, o homem apareceu novamente na filmagem e a seguiu enquanto ela caminhava em direção ao carro. Mas era só isso que a polícia tinha, pois não havia imagens da área do estacionamento. O gerente disse à polícia que o homem estava na loja cerca de 1h30 antes de Melanie chegar. Ele usou o telefone para ligar para a ex-namorada várias vezes pedindo uma carona para casa, mas ela recusou. Ele também disse ao gerente que não poderia ir para casa porque ele foi expulso pela sua mãe depois que ele bateu em seu irmão. O homem ainda disse ao gerente que tinha mandados de prisão pendentes, mas não mencionou crimes específicos. E o gerente da loja tentou até ajudá-lo. Ele até deu uma comida e uma bebida de graça para ele. A polícia ficou bem desconfiada do comportamento do homem visto nas imagens. Então, eles conseguiram rastreá-lo e descobriram seu nome: Ernesto Reyes. E ele estava com 20 anos na época. Uma informação bem importante que o gerente passou é que ele viu os dois conversando, a Melanie e o Ernesto, e ele pediu para ela dar uma carona para ele, mas ela, não estava muito convencida daquilo, disse que era melhor não, porque estava tarde, ela daria uma carona para um homem e ela ficou com medo. Mas depois o gerente acredita que os dois realmente acabaram saindo juntos, talvez ela tenha decidido que poderia dar uma carona para ele. Os investigadores tinham ele como principal suspeito, mas eles encontraram um problema para interrogá-lo. Ernesto era do México e logo após esse acontecimento, ele voltou para o México, o que era bem suspeito. A polícia dos Estados Unidos falou com as autoridades mexicanas e eles concordaram em liberar Ernesto para os promotores do Texas, mas com uma condição: se ele fosse o mesmo responsável pelo crime, ele não poderia ser condenado à pena de morte. Os promotores do Texas concordaram e Ernesto Reyes foi acusado de homicídio em primeiro grau. Com as imagens e com a afirmação do gerente de que Ernesto foi o último a ter contato com Melanie, um julgamento foi marcado. Quando o julgamento começou, a acusação disse que Ernesto conheceu Melanie na loja, a seguiu até o carro e quando os dois estavam sozinhos fora da loja, ele a violou, tirou sua vida e por fim queimou o corpo para esconder o crime. Melanie morreu como resultado de trauma contundente e estrangulamento. A defesa de Ernesto apresentou uma versão bem diferente dos eventos. O caso deles foi que ele encontrou Melanie na loja, pediu uma carona para casa e ela concordou. No meio do caminho, Melanie perguntou a ele se ele tinha alguma droga, então ele disse que tinha um amigo que iria conseguir para ela. Melanie dirigiu até o apartamento do amigo dele, que se chamava Donovan Young. Ernesto foi embora e deixou os dois sozinhos, e, segundo ele, seu amigo Donovan foi o responsável pelo crime, depois que os dois usaram drogas juntos. Nunca quis ser um assassino, só estava no lugar errado, andando com as pessoas erradas, disse ele no julgamento. Os promotores argumentaram que esse não poderia ser o caso, pois o DNA encontrado no corpo de Melanie era compatível com o DNA de Ernesto, e as imagens de vigilância o mostravam colocando fogo na vala onde o corpo dela estava, e ele também foi visto dirigindo o carro dela. Depois disso, Donovan Young prestou seu depoimento. Ele contou que Ernesto chegou ao seu apartamento às 3 horas daquela madrugada. Ele estava dirigindo o carro de Melanie e tinha sangue na sua camisa. Ele disse a Donovan que havia matado alguém. Donovan viu o corpo de uma mulher no carro e Ernesto pediu ajuda para se livrar do corpo. Donovan então ajudou o amigo. Deu a ele uma garrafa para ele comprar gasolina e também dinheiro. Ernesto saiu com o carro de Melanie e parou em um posto de gasolina e encheu a garrafa. Depois de encontrar aquele campo grande, ele acreditou que seria um bom local para se livrar do corpo. Ele a deixou lá, colocou fogo e depois abandonou o carro em um condomínio. Algumas horas depois, ele voltou para a casa do amigo.
perto das 5 horas da manhã. Depois de dormir um pouco, ele foi ao condomínio com Donovan para pegar o carro de Melanie. Ele disse a Donovan que havia fumado maconha com Melanie e eles estavam prestes a ter relações sexuais no carro, mas quando o namorado dela ligou, ela disse que precisava ir para casa. Mas ele não parou e abusou dela. Ela disse que iria à polícia e iria denunciá-lo. Depois disso, ele ficou furioso, bateu no rosto dela e o nariz dela começou a sangrar. Ele estava tentando segurá-la e ela simplesmente parou de se mover. Ficou claro que essa parte da declaração era uma mentira inventada por Ernesto, até porque não foi encontrada nenhuma droga no sistema de Melanie. A questão do consentimento foi crucial para ambos os lados do julgamento. Por um lado, a defesa tentou convencer o júri de que essa garota, em um relacionamento comprometido e feliz, teve relações voluntárias com Ernesto. Melanie não tinha nenhum DNA sob as unhas, assim como muitas vítimas de abuso que tentam se defender de seus agressores. A promotoria não aceitou esse argumento. Foi importante para mim ser capaz de mostrar que tudo o que ele disse sobre entrar voluntariamente no banco de trás do carro é um absurdo completo. Eu tive que provar que não foi consensual, disse o promotor. Melanie era uma jovem pequena que com certeza não teve forças para lutar contra ele. A mãe dela também se posicionou para explicar a aparente falta de luta. Ela era tão pequena que quando seu irmão lutava com ela e fazia cócegas, ele segurava seus 2 pulsos apenas com uma mão. Provavelmente ele foi capaz de segurar os 2 pulsos dela e atacá-la dessa forma. Ela não teve a oportunidade de se defender e de machucá-lo. É por isso que ela não tinha DNA sob as unhas, completou a mãe de Melanie. Ernesto passou a noite usando drogas porque sua namorada tinha terminado com ele. Sua mãe o havia expulsado de casa e ele só estava procurando sua vítima. Quando viu a Melanie sozinha na loja naquela noite, ele sabia que seria facilmente capaz de dominá-la. Ele a forçou a entrar em seu próprio carro e por fim cometeu o crime. Ele pensou que ao incendiar o carro dela, nenhuma evidência seria encontrada que pudesse ligá-lo ao crime. O crime foi oportunista, mas calculado e muito brutal. O júri levou 3 horas para chegar a um veredito unânime. O júri o considerou culpado e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já Donovan Young foi condenado a 8 anos por adulteração de provas. A família Godwin não tem rancor da família Race, apenas o tipo mais humano de simpatia. No último dia do julgamento, um pouco de paz foi feito. Peggy Godwin estendeu a mão e abraçou a mãe de Ernesto. Percebi quando eles mostraram o vídeo do incêndio que ela estava chorando e pensei que ela finalmente percebeu que ele estava mentindo para ela. Então acho que meu coração se aproximou dela como uma mulher que percebeu que seu filho infelizmente era um monstro. E então eu apenas caminhei até ela e a abracei, e ela continuou dizendo que sentia muito. Os pais de Melanie, Glenn e Peggy Godwin, processaram a Kick Trip por homicídio culposo e responsabilidade nas instalações. Considerando a loja 28% responsável pelo crime, o júri ordenou que a loja pagasse 2,2 milhões aos Godwins. A loja apelou, argumentando que eles não tinham o dever de proteger Melanie de Ernesto. Um painel de 3 juízes do Tribunal de Apelações do 2º Distrito de Fort Worth reverteu e eles não precisaram pagar a família. A gravidade e a natureza do crime de Ernesto não eram previsíveis, de acordo com a decisão. Ele não fez, por exemplo, comentários ou atos sexuais inapropriados para mulheres. Ele não abordou fisicamente nenhuma das várias mulheres que entraram na loja antes de Melanie, ou expressou pensamentos sobre violência, disse a juíza para o tribunal. Então foi determinado que a loja não poderia ser responsabilizada pela morte de Melanie. A família de Melanie está determinada a fazer o bem, continuar vindo dessa tragédia impensável, iniciando um fundo de bolsa de estudos para jovens atores em nome de sua filha. Embora ela tenha sido levada de forma brutal e sem sentido, eles estão determinados a manter sua memória viva. Em 19 anos, ela se tornou uma jovem incrível que tocou muitas pessoas e causou um impacto muito positivo em muitas pessoas. Nunca saberemos o quão grande esse impacto teria crescido e que diferença ela teria feito se dada a oportunidade, concluiu a sua mãe.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível, aquele de estar na hora errada, no lugar errado, e muito triste mesmo ver que ela estava a poucos minutos da casa do namorado e tudo isso aconteceu. Mas ainda bem que as câmeras mais uma vez foram importantes, a polícia conseguiu resolver o crime até bem rápido e a justiça foi feita para a Melanie. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.